poderá ser acessada daqui a alguns dias no site do Telesaúde Espírito Santo. Então, vocês podem divulgar para os outros colegas que não puderam estar presentes aqui hoje conosco. Gostaria de ratificar a importância de vocês escreverem as informações de vocês solicitadas no canto direito da tela, tá? Para que a gente possa receber essas informações e possa coletar esses dados. Então, é muito importante que todos escrevam esses dados na caixa direita da tela. Inclusive, que eu sei que alguns de vocês também não estão sozinhos, estão acompanhados com outros profissionais. Tá ok? Então, a nossa palestra de hoje, ela se chama Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, Paternidade e Cuidado. A nossa palestrante é a Rosa Maria Natália Montenegro, mestre em Saúde Coletiva e referência técnica da CESA, e está aqui presente também a Edilene Ferreira Vargas, também referência técnica da CESA. Então, já gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje, dizer da importância do tema, de ser discutida essa questão da saúde do homem. Lembrá-los que qualquer pergunta, dúvida, qualquer experiência que vocês queiram compartilhar, podem ser inscritas no chat, pelo chat, que ao final da palestra nós iremos fazer uma rodada de perguntas, tá ok? Também gostaria de solicitar que vocês possam sugerir temas para as nossas próximas webconferências. Então, podem também sugerir pelo chat, tá certo? Então, já passo a palavra para a Rosa, para que ela possa iniciar a sua webconferência de hoje. Momento, e como a Karine já falou, quem não pôde estar por algum motivo, a conferência, quer dizer, esse bate-papo que a gente vai ter agora nessa tarde vai estar disponível para vocês aí a partir de alguns dias. Então, vamos lá, nós vamos falar um pouco da política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e um pouquinho do eixo paternidade e cuidado. Assim, eu gostaria de lembrar que essa política é uma política nacional que foi uma política nova, né, que foi lançada a nível nacional em 2009. E o nosso estado aderiu a essa política em 2012. Nós tivemos um seminário e nesse seminário essa política foi implantada e a gente tem implementado essa política. Ano passado nós trabalhamos, que foi 2013, trabalhamos muito com o eixo acesso e acolhimento, e esse ano, agora de 2014, nós queremos dar ênfase a um outro eixo da política, que é a paternidade e cuidado, que nós vamos falar um pouquinho nele agora, nesse nosso bate-papo de hoje à tarde. A Karine já até falou, né? Meu nome é Rosa Montenegro, e a minha colega aqui da área técnica da Secretaria de Saúde, a Edilene, que está aqui conosco também hoje à tarde. São as fotos que a gente, nesse eixo paternidade e cuidado, a gente quer valorizar o afeto e cuidado, né? Os homens cuidando das crianças, os pais cuidando das crianças. Só para ilustrar o início da nossa conversa. Bom, então, como eu falei antes, a política de atenção à saúde do homem é uma política bem recente, né, no nosso país. E, assim, por que motivos, né? Um dos motivos de implantação da política é porque nós temos um alvo de população
que na faixa etária da política, que é a de 20 a 59 anos, que representa um total da população brasileira de torno de 27%, né, que é da população brasileira masculina. E que se a gente levar para o contingente do Espírito Santo, nós podemos considerar também que a nossa população de pessoas masculinas, né, de homens nessa faixa etária, também está equiparado a esse contingente de quase 30% do total da população de homens do nosso estado. Então, vale investir e trabalhar com essa população. Apesar da gente saber que a demografia do país, do Espírito Santo tem mudado, né? As pessoas estão envelhecendo mais, mas ainda nós consideramos que nós somos um país de pessoas jovens, né? E que faltava uma atenção específica para essa população. Bem, quem são esses homens que a política quer chamar a atenção, né? São os homens jovens, só os jovens, são os homens que trabalham, são os homens que têm vícios? Não, são todos os tipos de homem. O homem magro, o homem que nem é tão magro, o homem gay, né? O homem que trabalha, o homem que é esportista, o homem que é mais preguiçoso, o homem que não pratica atividade física. Então esse é o homem que nós queremos atingir com os nossos cuidados de saúde. E aí, por quê, né? Por que se preocupar com a mortalidade em relação à população masculina? Então, a mortalidade dos homens, né, no Brasil, ocorre 2 homens para cada 3 pessoas que morrem são de homens. 5 pessoas que morrem na idade de 20 a 30 anos, 4 são homens. Então, os jovens, né, os rapazes, morrem muito mais do que as mulheres, né? E vivem cerca de 7,2 anos a menos do que as mulheres. E considerando o nosso estado, o Espírito Santo, esse número, essa média de anos de vida dos homens ainda é menor do que a média dos outros países. Bom, mas aí precisamos nos preocupar com doenças que são as que mais matam os homens, doenças que podem ser preveníveis e tratadas, se detectadas mais precocemente, principalmente doenças do coração, as doenças mentais, né, do sofrimento psíquico e os cânceres de modo geral, né? São as doenças de maior morbidade nos homens. E aí, quando falamos de homens, a gente não pode deixar de pensar que muito do aspecto cultural, né, sociocultural, estão relacionados ao cuidado de saúde nesse homem. Os homens, de modo geral, têm medo de descobrir as doenças. Eles acham que não vão adoecer, né? O pensamento mágico, né? Que eles têm que cuidar. E que, por isso, não procuram o serviço de saúde. Quando procuram, não tratam não levam o tratamento até o final, abandonam o tratamento antes. E aí ainda estão mais expostos aos acidentes, né, de trânsito, de trabalho. São os trabalhos mais perigosos, vamos dizer assim, são dados aos homens, aos rapazes, aos homens mais jovens, né? E ainda são os que estão mais vulneráveis a contrair as doenças sexualmente transmissíveis, como as DSTs de modo geral, a AIDS, são os que mais abusam do uso de álcool e outras drogas, estão envolvidos na maioria das situações de violência e ainda não praticam atividade física com regularidade. Bem, então, como eu falei antes, os homens morrem mais, né? Morrem mais em todas as faixas etárias, desde os menores de 1 ano até a faixa etária dos 79 anos de idade. Se a gente acompanhar ali a coluna azul, né, de todas as faixas etárias, a gente observa que o homem morre mais.
Então, é uma população que precisa de cuidado. Nós vamos ver mais daqui um pouquinho mais na frente, mas a gente vê que a coluna começa a aumentar ainda mais nos homens de 20 a 20 anos acima, até beirando os 40 anos de idade. É onde vai entrar as causas, as mortalidades por causas externas, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas é uma época que os homens jovens morrem por essas questões. Esse gráfico é interessante porque ele mostra bem o que a gente falou anteriormente, a cor azul, eu acho que deve dar para diferenciar bem aí no vídeo. O azul, que representa a morbidade, né, por causas externas, ela só começa a diminuir, como aquele lá da coluna, né, aos 40 anos de idade. E aí começa a crescer nessa fase a morbidade a mortalidade por doenças do coração, né, do aparelho circulatório e pelas neoplasias, que está representada aqui no verdinho, e as doenças do aparelho circulatório no vermelhinho. Ou seja, quando diminui as causas externas, começam as doenças do coração e as neoplasias. Só para mostrar, né, a população que morre por causas externas, principalmente as duas principais causas de morte em jovens são por agressões, por acidentes de transporte. Então, são causas que vale a pena investir na atenção primária em educação, né, para esses jovens, para esses rapazes, em relação à cultura da paz, na preservação da paz e medidas de segurança para promoção, né, e cuidados com os acidentes do transporte. Aí, no caso, entra moto e carro, né? Então, o acesso ao serviço de saúde, ainda falando na cultura, né, masculina, e aí por que o motivo de uma política voltada para atender esse homem. Aí quando a gente fala numa política voltada para atender o homem na faixa etária de 20 a 59 anos, é sempre bom a gente lembrar que a gente está falando de uma política, nós não estamos falando de um programa onde é necessário envolver outras pessoas, abrir uma nova sala para esse serviço de saúde. Né? A gente está falando de uma política e que nós vamos apenas utilizar os serviços e os espaços que já existem nas nossas unidades lá na atenção primária, os nossos espaços educativos, nossos consultórios, a nossa sala de imunização. A gente volta a falar depois nisso, mas eu acho que é sempre bom lembrar que muitas vezes as pessoas falam, Rosa, mas é mais uma política, é mais um programa, eu vou ter que ter novas pessoas. Não são novas pessoas, nós vamos apenas tornar esse homem visível nas nossas unidades de saúde, apenas isso. Então, o homem acessa o sistema de saúde por meio da atenção especializada, é o que acontece hoje, quando ele já tem uma doença, quando ele já tem uma dor instalada, quando ele descobre que a glicemia está alta, quando ele já está hipertenso. Né? Então, ele vai através de uma especialidade já. E aí, a consequência é um agravo da morbidade e o maior sofrimento. E a menor possibilidade de resolução. Muitas vezes essa doença, esse agravo, já está muito adiantado. Né? E aí, o que torna ainda mais caro, mais oneroso para o sistema de saúde o tratamento desse homem. Então, conclusão. Muitas doenças poderiam ser evitadas se os homens procurassem os serviços de saúde com mais regularidade pela porta de entrada, que é lá na atenção primária. Bom, e ainda falando dos homens, da política, o porquê da política, vale a pena lembrar que existem barreiras, as socioculturais, que estão mesmo relacionadas àquelas que a gente já falou desde o início, né? O estereótipo de gênero, o pensamento mágico, que eu não vou adoecer nunca, eu sou o provedor da família, eu tenho que cuidar, eu tenho medo de descobrir doenças, não vou mexer com isso, né? Por que eu vou mexer no que está quietinho?
Esses são os socioculturais. Mas existe ainda a barreira institucional, e essa nós temos condições e obrigação de mexer, porque é a barreira que está relacionada aos nossos serviços de saúde, que muitas vezes não tem uma estratégia para abordar e privilegiar o homem. Ele é como se fosse o serviço de saúde para atender mulheres, porque essa foi a nossa formação, essa é a nossa cultura, de que a mulher que leva os filhos para consultar, ela que chega na unidade, se não tem a vaga, ela retorna, ela volta, ela briga, ela quer o atendimento, ela que cuida. Obrigada. E, então, nós temos que ter pessoas nas nossas unidades que tenham a capacidade de entender o homem, de atender, de acolher esse indivíduo, né? Que às vezes fala pouco, que às vezes não fala o que realmente ele deseja dos serviços de saúde. Nós temos que ter um horário adequado, né? A gente tem que sensibilizar os nossos gestores para um horário de funcionamento dessa unidade que atenda o homem que trabalha até mais tarde, o homem que só tem o sábado livre. Então, cada unidade ou cada município se adequar a essa forma, a uma melhor maneira de acolher esse homem, né? Quando a gente fala em atender, em acesso e acolhimento, depois a gente vai ver daqui para frente que a gente está falando em um dos eixos da política, que é simplesmente esse, favorecer o acesso e acolher esse indivíduo lá na unidade de saúde, né? Então, quando eu falo de horário de funcionamento, eu estou abordando, de certa forma, a dificuldade que ele tem de acessar o serviço. Ele quer fazer imunização, porque ele trabalha em determinado local que ele tem que fazer imunização, mas quando ele sai para trabalhar de manhã, a sala de imunização ainda não abriu. Quando ele chega à noite, a sala de imunização já fechou. Então, assim, temos que, volto a falar, temos que sensibilizar os nossos gestores para que a gente consiga melhorar o acesso nas nossas unidades de saúde. E muitas vezes a não liberação do trabalho dele para que ele seja atendido nos horários que nós podemos oferecer, que nós estamos oferecendo na maioria dos nossos serviços. Bom, então a diretriz da nossa PENASH, né, da nossa política, é promover as ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e políticos e econômicos, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão, estados e municípios, que tem como objetivo geral facilitar e ampliar o acesso de qualidade da população masculina aos serviços de assistência integral dentro da rede do SUS, mediante a atuação nos aspectos socioculturais sob a perspectiva relacional de gênero, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade, da mortalidade, na melhoria das condições de saúde. Então, resumindo quase tudo aquilo que a gente falou antes, através do acesso e do acolhimento, nós temos que, com ações de promoção e prevenção, diminuir a morbidade e a mortalidade desse homem que está aí dentro da nossa política, né? Esse homem jovem que está morrendo e adoecendo precocemente. Então, eu até falei antes, quando nós falamos em ação, né, voltada para a política de saúde do homem, nós não estamos criando nada novo, né? Então, quando a gente segue, quando a gente atinge as metas da PEMAC, da MQ, nós já estamos trabalhando com o homem. Quando eu disse antes, nós não estamos fazendo um programa novo, nós estamos dizendo, o homem ele tem que ter um cadastro atualizado da população masculina, isso já está descrito lá